esporte profissional mesmo é a vida, você está dando a vida pelo esporte. Que eu não sabia nem o que fazer, eu só falava vai e eu ia. Deixava eu comer, tinha que correr com sacola plástica no corpo. Isso novinha, 12 anos. Como que uma criança ela vai decidir parar os estudos, assim? Inclusive até desmaiei naquele dia, desmaiei competindo. Então o pessoal julgava muito, né? Corpo de homem, masculino, a carga dos treinos é muito pesada. E aí quando eu puxei, eu senti estourar tudo, assim. Senti dor de alguma forma. Só que eu não respeitava o meu corpo. Só dor. Eu tava criando uma depressão sem perceber. Eu ia treinar, eu começava a chorar. No momento que eu falei assim, não quero mais isso pra minha vida, eu quero ser feliz. Conta um pouco, assim, resumidamente, assim, como que você começou no levantamento de peso, porque o que te atraiu? Eu comecei o levantamento de peso olímpico através do CrossFit. Minha vida, o início de tudo foi no esporte, né? Eu comecei no judô, porque meus pais sempre me incentivaram, sempre foram no esporte. Depois conheci o CrossFit e como eu era nova, eu estava desenvolvendo bastante. E era uma modalidade que estava crescendo no Brasil ainda, né? Então, como a gente gosta muito de esporte, a gente procurou melhorar. Então, as técnicas e tudo mais. Tinha um CT do Fernando Reis, antigamente, e aí meu pai ia treinar de sábado lá, pra melhorar as técnicas e tudo mais, e eu ia com ele pra assistir. Aí, nisso eu fui junto, aí meu pai conversou com um dos treinadores que estavam lá, se eu podia fazer uma aula, né? Ele, claro, pode sim, mas como eu era novinha, ele ficou com um pouco de receio. Mas aí foi me conhecendo pouco a pouco, foi me ensinando a técnica e eu fui desenvolvendo. Aí, um dia chamaram o Fernando Reis, aí o Fernando Reis foi me conhecer, viu um treino meu, mas a princípio eu não sabia quem era o Fernando, não sabia quem era o Luiz Lopes, não sabia quem era ninguém, né? E aí, nisso, ele gostou e chamou meu treinador. Ele falou, olha, eu vou chamar meu treinador pra vir te conhecer, então você só vai fazer seu treininho e ele vai olhar. Eu, tudo bem, só que ele era cubano, né, então falava espanhol, não tava entendendo nada. Simplesmente falava assim, coloca a barra em cima da cabeça e eu só obedecia. Aí nisso ele viu se eu tinha flexibilidade, como que era mais ou menos, se eu tinha uma boa coordenação e tudo, e ele gostou. Aí nisso, eu estava com meu pai naquele dia. Terminando o treino, ele falou, ó, a Nicole tem muito potencial, ela é nova, se vocês quiserem, eu estou dando a oportunidade de ir fazer um treino no Clube Pinheiros. E aí, se ela gostar, ela tá dentro do time, né? Só que, foi incrível, né? Não sabia nem o que era. Eu passei por fora do clube, vi um clube gigante, não sabia nem o que era exatamente. Por eu ser nova, a princípio eu não tinha nenhum tipo de compromisso assim, com o esporte. Era mais algo de lazer, né? Só que aí eu entendi que o esporte profissional mesmo é muito além disso, é a vida, você está dando a vida pelo esporte. Aí nisso eu comecei a treinar segunda, quarta e sexta, eu treinava com os atletas antigamente, o Matheus, a Rose, o Fernando, e eu fui vendo como que era a pegada, era bem forte, treinos pesados, mas a energia era incrível, assim, do lugar. E aí eu comecei a treinar, comecei a me desenvolver aos poucos, né? Nessa época eu estudava ainda, então eu estudava aqui em Itapecerica, meu pai me buscava, me levava de moto lá, me esperava terminar o treino, porque eu não podia entrar no clube, né? E aí nisso ele me trazia de volta. Isso era segunda, quarta e sexta. Aí à medida que as coisas foram evoluindo, comecei a treinar de segunda a sexta, depois de segunda a sábado, e nas minhas férias da escola eu treinava 2 vezes por dia. E aí nisso, com o passar do tempo, fui competindo, tive meu primeiro brasileiro. Primeiro eu comecei no Paulista, né? Foi onde eu senti a vibe, como que era a competição, foi bem engraçado. Porque eu não sabia nem o que fazer, eu só falava vai e eu ia. E aí foi primeiro Paulista, e nisso já me deu um up, né? Mais ou menos eu consegui entender como funcionava. E eu comecei a treinar, me empenhar mais, né? Aí nisso teve o brasileiro, que foi no Rio. Naquela época eu tinha que até perder peso, então é engraçado que minha família toda juntava comigo pra me fazer perder, então não deixava eu comer, eu tinha que correr com sacola plástica no corpo. Isso novinha, 12 anos, imagina, eu já tendo que perder peso. Aí nisso eu fui pro Rio, lá no Rio, se eu não me engano, fui vice-campeã brasileira,
sub-15 ou 17, não lembro direito. Chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir, ou eu vou treinar ou vou estudar. E isso foi uma fase bem difícil da minha vida, porque como que uma criança ela vai decidir parar os estudos, assim, né? Que é algo básico. Mas infelizmente eu tive que escolher porque para eu me dedicar 100%, se eu queria aquilo, porque a escola, como eu competia bastante, eu perdia muitas provas, então me prejudicava bastante. Então chegou uma época que eu tive que escolher. Conversei com a minha família e naquele momento a decisão foi que eu parasse realmente o estudo e me dedicasse na carreira da atleta, né? Aí nisso eu comecei a treinar 2 vezes por dia, comecei a me empenhar mais, conseguir títulos, e aí foi indo, né? Foi me motivando cada vez mais. E aí, títulos grandes, inclusive, né? Títulos grandes. Aí eu comecei a subir peso também, né? Eu pesava 53 quilos, aí nas minhas primeiras competições pesei 59. Aí nisso fui competindo. Tive Pan-Americano, que no Pan-Americano foi engraçado que meus pais não foram juntos, né? E foi uma competição que a gente chegou um pouco em cima da hora, então não deu tempo de eu me acostumar com altitude, nada disso. Inclusive até desmaiei naquele dia, eu desmaiei competindo. E foi até engraçado que colocaram, nessa época, quando eu desmaiei, eles já me levaram pro médico, né? Só que aí, mesmo assim, eu ainda consegui subir no pódio, mesmo não tendo feito a última tentativa. Aí colocaram até uma menina de óculos lá na época pra subir no pódio no meu lugar, foi engraçado. E aí depois eu descobri que eu tinha sido vice, eu peguei terceiro no Pan-Americano, né? Isso eu tinha 15, 16 anos. Aí foi indo. Aí chegou uma época que eu competia bastante. Meus 17 anos foi mundial, meu primeiro mundial foi em Las Vegas. Aí nisso eu já estava um pouco mais experiente, mais madura, né? Trabalhava muito a parte com a psicóloga. Eu tenho uma psicóloga que me ajudou muito em toda essa fase do treino. Chegou uma época da pandemia que aí eu tive que morar com o meu treinador, né? Nessa época estava um pouco difícil as competições. O pessoal não levava para competir, estava sendo online, estava sendo uma coisa muito estranha. Fiquei muito tempo sem competir. Me preparei para o Mundial, fui vice-campeã mundial lá em Las Vegas. Depois fui para Fiji, peguei terceiro no Mundial Sub-20 e aí foi indo. Nessa época eu já estava com 64 quilos e aí nessa fase da minha vida eu morei por 3 anos com o meu treinador. Só que aí nessa época eu já não estava mais competindo por conta da pandemia e tudo, treinar sem ter um objetivo, né? Porque o ruim do atleta quando chegou a pandemia é que o objetivo nosso é estabelecer metas. Então, se eu estou treinando é para determinada competição. Se você treina sem competir, é como se você estivesse treinando em vão, assim, sabe? Você não... O legal pra você é a competição. É legal a competição, porque aí você entende como que você foi nela e o que você pode melhorar, né? O que você tem que fazer para o trabalho, para melhorar, para na próxima competição conseguir desenvolver melhor. E também é uma vibe diferente, competição. Lá é engraçado, a adrenalina te faz sumir dor, faz sumir tudo. Em algum momento, assim, você teve alguma preocupação com o seu corpo, do tipo, meu corpo vai ficar feio, ou esse esporte não deixa meu corpo bonito, ou não? Você pensa o contrário, esse esporte deixa o corpo legal? Então, no início, eu achava mais algo negativo. Porque eu estava estudando na escola, então imagina, as meninas elas não praticavam nenhuma atividade. E eu, levantamento de peso, então estava toda estruturadinha. Então o pessoal julgava muito, né? Corpo de homem, masculino e tudo. E isso foi uma coisa que, desde criança, eu tive que trabalhar na minha cabeça. Mas assim, no início, eu me incomodava um pouco, pelas pessoas mesmo, sabe? Me julgarem. Mas depois, como eu comecei a me desenvolver melhor no esporte, subir categoria, eu já fui gostando mais do meu corpo. É que o mundo do atleta é diferente, né? Lá você gosta de estar grande, você gosta de estar volumoso, só que para as pessoas, no dia a dia, já é diferente, já é incomum, né? O levantamento de peso fez com o teu corpo, assim, como ele moldou seu corpo? Então, a parte muscular, muita hipertrofia, assim, as pernas ficam grandes, ombro estruturado, porque infelizmente, se você não fizer isso, você não aguenta treinar, porque a carga dos treinos é muito pesada, então o seu corpo, quanto mais estruturado,
menos lesões podem vir, entendeu? Mas ele também moldou sua cabeça, sua personalidade também? Demais. Eu sempre fui uma menina de me preocupar muito com as coisas, sabe? Então, se eu competia, eu tinha que fazer aquilo, se eu não fizesse, eu ficava me martirizando por dentro. Então, a minha cabeça foi uma das coisas que mais me atrapalhava ao mesmo tempo, sabe? Porque ao invés de eu deixar a coisa fluir naturalmente, eu nunca estava satisfeita. Então não sei se isso é bom ou ruim, né? Isso te faz evoluir, mas também não te faz curtir o processo, né? Mas a cabeça é uma das coisas mais importantes no atleta. Se o atleta não tem cabeça estruturada para aguentar a pressão, porque eu fiquei longe da minha família por 3 anos. Então imagina, uma menina de 15 anos ter que largar a família e treinar em casa, porque na época era pandemia, né? Eu morei com o meu treinador. Então imagina, meu treinador era super rígido, tinha que comer daquele jeito, ele era super militar, assim, né? Isso é bom porque me fez ter muita disciplina, mas assim, me fez também amadurecer muito rápido. Você tem uma cicatriz no ombro, qual que é a história dela? O meu treino, eles eram de bastante intensidade, né? Claro, chegou uma época que eu tava num nível que eu tinha que treinar muito pesado, muito pesado. Então, isso daqui foi na época da pandemia, né? Quando eu treinava na casa. Eu não sei exatamente o motivo de ter gerado essa dor, porque a gente treinava no quintal da casa. Então, lá era um pouco desalinhado, porque não tinha academia na época, né? A pandemia fechou tudo. Então, pra gente não deixar de treinar, a gente teve que montar um espacinho no fundo da casa. E aí lá é desnivelado. Então, infelizmente, fazer snatch ficava torta. Então, não sei se isso foi um motivo também pra ter gerado. Mas eu fui fazer um snatch com uma carga pesada, e aí quando eu puxei, eu senti estourar tudo, assim. Aí eu larguei na hora, aí eu até senti um incômodo pra levantar, mas quando esfriou o corpo, realmente eu não aguentava. Aí eu fui fazer ressonância, aí mostrou que tinha rompido os ligamentos, tudo, aí eu tive que parar, infelizmente. É porque atleta de alto rendimento, a gente parar é uma coisa assim de último caso, sabe? Porque a gente, mesmo que esteja com uma lesão, a gente procura o quê? Diminuir a frequência do treino, diminuir carga para se recuperar. É como se fosse uma recuperação ativa. O atleta nunca para 100%. Mas no meu ombro, no caso, eu tive que parar, foi, assim, chato, mas eu voltei também no auge depois. Voltei com toda a motivação possível, tanto é que na época eu cheguei a fazer 120 de clean jerk e 130 de clean da caixa, tava assim, no auge, 190 de agachamento, assim, eu voltei bem mesmo. Essas marcas que você tem, seus recordes pessoais, eles te dariam uma posição boa no nível mundial hoje? Com certeza. Essas marcas que eu fiz, eu estaria sendo campeã mundial. Sub-20 e disputando medalha aí pro adulto também. Agora você está numa fase um pouco mais distante do esporte, talvez desiludida. Quais são os seus planos? Não era meu plano ter parado o esporte, foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Tipo, eu tive visão de ser campeã mundial, ser campeã olímpica, tava na minha mente, mas chegou uma época que tava mais coisas negativas do que positivas. Então, eu me recuperava da dor do ombro e sentia no punho. Eu tive cisto no punho também, né? Então, eu tinha que sempre estar fazendo pulsão. Ou seja, eu sempre tava vindo com algum machucado, sabe? Sempre, sempre. Mas é normal, atleta de alto rendimento não tem, né, muito o que fazer. E eu tava muito bem, muito bem. Então, era claro que eu ia sentir dor de alguma forma. Só que eu não respeitava o meu corpo. Então, se eu tava sentindo dor, o que acontece? Meu treinador, eu morria de medo de chatear ele. Então, se eu fizesse um movimento, sentisse dor, eu queria guardar aquilo pra não demonstrar que eu tava com dor. Até o momento, por exemplo, do meu ombro. Eu senti até que umas dorzinhas, mas quando rompeu foi quando eu falei assim, não, tem que parar. Da mesma forma o punho. Só que o punho é uma coisa chata, que até hoje, 2 anos parada, é algo que me incomoda. Vou fazer qualquer coisa, me incomoda. Então, não foi algo que eu queria ter parado o esporte, mas eu já tava cansada. Só dor, eu, sabe, eu tava criando uma depressão sem perceber, sabe? Eu ia treinar, não sei o que acontecia, eu ia treinar e começava a chorar, tipo, eu não quero mais isso pra minha vida. Porque eu não tava me respeitando, entendeu? Eu tava colocando, em vez de eu ter parado e falado, não, descansa, eu não respeitava meu corpo. Então chegou um momento que, tipo, já era, só dor, eu não me motivava mais.
Porque eu não via como se eu fosse progredir, sabe? Eu só via que eu sempre estava dando passo para trás. E aí até que o momento que eu falei assim, não quero mais isso pra minha vida, eu quero ser feliz, infelizmente, né? Porque talvez se eu tivesse tido um pouco mais de estrutura, né? Talvez eu não estaria desse jeito. Mas aí eu escolhi parar, seguir a minha carreira acadêmica agora. Estou muito feliz, porque o esporte, ele me ensinou muitas coisas. Me ensinou a ter a disciplina, perseverança. Eu vi o quanto eu sou forte. Então, isso eu levo pra vida, né? Não só pro esporte, mas pra vida em si. Eu acho que isso é a base de tudo, né? Pra gente conquistar algo, né? Wow.